Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos. Vou dar continuidade ao tema do seminário. Capítulo 4 de Atos, versículo 5, nos diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem de sumo sacerdote. Então, é só os bambambam mesmo. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do quê, irmãos? Lhes disse: autoridades do povo, que era só a autoridade que estava ali falando com eles dois. E vós, ancião de Israel, que são os sábios, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, em nome de quem? O Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém, irmãos? Aqui aqueles homens estavam reunidos, fazendo essa pergunta àqueles dois homens, Pedro e João, porque um homem havia sido curado, um homem aleijado por muitos anos, ali à porta do templo, e o povo ficou estarrecido com o que aconteceu, e aquele homem sendo curado, ele se apegou a Pedro e João. Ele se apegou a eles e, conforme eles estavam no templo, ele estava ali perto. E Pedro e João viram para ele e falam assim: olha, você não tem que ficar agradecido a mim. Não foi eu que fiz isso, não foi nós que fizemos isso por você. Foi Jesus Cristo, aquele que ressuscitou entre os mortos. Ele que fez isso sobre a sua vida. Foi ele quem executou isso. E não só ele, mas toda a congregação que estava ali ficou estarrecida com o que havia acontecido, porque fazia muitos anos que aquele homem estava daquele jeito, daquela maneira. Então, só algo extraordinário poderia acontecer. E aqueles saduceus, eles queriam inquirir contra os servos do Senhor, tanto que no livro de Atos, capítulo 23, versículo 8, nos diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, eles mesmos não acreditavam que Jesus, o Filho de Deus, havia ressuscitado e através do seu nome poderia haver milagres, prodígios e maravilhas. Nem eles mesmos acreditavam nisso. E eles se debatiam entre isso. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E aqui, Pedro, cheio do poder de Deus e cheio de autoridade, ele explica àqueles homens que
foi por causa de Cristo, o Nazareno, a quem eles mesmos havia crucificado, mas que agora não estava mais morto, que ele ressuscitou, que era através do nome de Jesus Cristo que aquele homem ficou curado. E a palavra de Deus nos diz assim, versículo 12: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser. Não tem outro lugar que a gente possa encontrar salvação senão no nome de Jesus? Não tem, irmãos. Muitas vezes a gente acha, né? Ah, a missionária Edilma vai resolver meu problema. Missionária Edilma, eu estou com um problema assim, assim, assim. Minha irmã, ora por mim, porque eu sei que a sua oração... E às vezes eu vou colocar minhas expectativas pela mulher de fé, que eu sei que ela é, mas eu vou jogar em cima dela. Em cima da missionária Edilma. E muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Nós queremos jogar para alguém aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós precisamos buscar. Aqui diz: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Salvos do quê? Salvos da perdição desse mundo, salvo do pecado, salvo da dor, salvo do inferno, porque fato é que existe céu e existe inferno, ser salvo. Eu sei porque eu sirvo a Deus, porque eu quero ir para a eternidade. A eternidade é o meu alvo, quero ser salvo. Ele já me salvou, eu já entreguei a minha vida para Ele, mas eu corro o risco de, no meio do caminho, poder desviar por coisas tão pequenas. Até mesmo o Maria vai com as outras, né? Que não tem um pensamento firmado daquilo que quer e sabe quem é em Deus e o que está buscando. Porque para muitos, quando nós temos um estilo de vida, porque ser cristão é ter um estilo de vida. Eu não vou pelo que os outros dizem, eu não vou. Irmãos, olha que eu estudo muito, eu leio muito, mas eu fico entre aquilo, está eu e Deus. Naquilo que o Senhor fala para mim e que o Senhor se revela para mim. Por mais que eu leia muitos livros, eu ainda fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é o meu respaldo. É nela que eu me estabeleço. É por ela que eu me conduzo. E se ela diz alguma coisa que é contrária ao que alguém leu, ou que alguém escreveu, ou que foi até, pode-se dizer, ele se diz que inspirado, eu ainda fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha bússola. É por ela que eu ando. E eu não vou por qualquer outro tipo de coisa. Não vou. Eu vou pela palavra de Deus. E em Salmos 91, versículo 16, nos diz assim... Não, vamos, versículo 15, diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Olha só, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gosto tanto desse versículo, porque o Senhor diz assim: ele me invocará. Ele quem? Qualquer um de nós que invocarmos ao Senhor, e eu lhe... Então todo aquele que invocar não ficará sem resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na... Está angustiado, meu irmão? Deus está com você. Seu coração está meio estremecido por causa de alguma coisa, Deus está com você. Isso é a gente trazer equilíbrio para aquilo que nós acreditamos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo. Ele não só vai estar com a gente na angústia. Ele vai fazer o quê? Nos livrar na angústia. No dia da angústia. Na situação de angústia. Ele vai nos livrar dessa situação de angústia. E o glorificar, ainda vou te exaltar.
além de você me invocar, além de eu estar, além de você me invocar, além de eu te responder, eu ainda vou estar com você na angústia, além de eu te livrar da angústia, ainda vou te exaltar, ainda vou glorificar o meu nome sobre a tua vida. Olha que coisa mais maravilhosa. Senhor, ainda glorificar o nome dele sobre as nossas vidas. Eu sei que foi o Senhor que fez isso. Eu sei que só podia ser o Senhor, nenhum outro mais faria isso. E ainda glorificar, né? Dar-lhe-ei abundância de... e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o prazer do Senhor. Dar-lhe abundância de dias e nos mostrar a nossa salvação. Irmãos, eu me apeguei tanto a esses Salmos 91, sabe? Nele todo assim. E eu fiquei nesses versículos, nesses 2 versículos, falando assim, meu Deus, que coisa tremenda. Ele é o meu Salvador, Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha. Aí vem Atos 4:12, diz, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser. E por que nós ficamos procurando por pessoas? E por que a gente fica ligando para a pessoa? E por que a gente fica pedindo para as pessoas resolverem nossos problemas? Se eu tenho um acesso, e esse acesso é para quem, irmãos? Todos, para todos. Aí, a gente vai para esse coxo, que estava lá na porta do templo, capítulo 3 de Atos nos diz, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração à nona. Ora era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, já era costumeiro desse homem estar à porta do templo. Já era costume dele ficar ali. Ele ia para lá para pedir esmola, porque já fazia, a minha Bíblia não está dizendo, mas se eu não me engano, era 38 anos que ele estava nessa condição. Era muito tempo, né? Ora, talvez ele tinha fé, ora ele perdia a fé. Mas se em 2 anos Deus não fez, Deus não vai fazer. Então, é melhor pedir o quê? Esmola para sobreviver. Será que você está assim? Se acostumou com o que você está vivendo, a fase que você está passando, e parou de pedir para o Senhor. E não só ele estava nessa condição, mas as pessoas que o rodeavam, porque a palavra de Deus diz que, ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe. Então, ele era conduzido. Então, as pessoas o conduziam ali para isso, para a porta do templo. Mas por que não entrar dentro do templo e viver um milagre? Por que ficar à porta do templo se eu posso entrar dentro do templo? Por que eu ficar à porta do santo se eu posso entrar no santo do santo? Se eu posso ir até o átrio do Senhor e eu mesmo posso ir e falar com o Senhor. Porque ele diz, e ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se eu posso, por que eu vou ficar vivendo aquilo? Não tenho porquê. Mas, de repente, chega Pedro e João, que entrando no templo, ele se virou para eles e pediu uma esmola. Dá uma esmola, pediu uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, olha aqui para mim. Fitou os olhos e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ele pensou, vão me liberar algum dinheiro, né? Quando ele falou, olha aqui para nós, né? Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha para mim. Olha para mim. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Olha para mim. Para mim, é para mim que você tem que olhar. Olha para mim, olha para mim.
É para mim que você... Não adianta você procurar aqui, você procurar ali, você bater aqui, você bater... Olha para mim, clama a mim. Está angustiado? Clama a mim. Clama a mim. Invoca o meu nome. Invoca o meu nome que eu vou te livrar dessa angústia que você está passando. Invoca o meu nome que eu quero glorificar o meu nome na tua vida. Invoca o meu nome que eu vou te salvar. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Que às vezes a gente lidar com alguns tipos de cristãos, vamos se dizer, né? Eu vou citar 2 tipos de cristãos: dos que creem e dos que são uma presa fácil. Sabe? Uma presa fácil. E qual é essa presa fácil? É aquela que ouve o canto da sereia. E hoje eu estava fazendo o meu serviço e o Senhor suviou isso para mim. Os 4 cantos da sereia. Falei, o quê? A sereia tem 4 cantos, Senhor? Eu não sabia disso. Aí eu já fui lá, parei minhas coisas para fazer, fui lá para o Dr. Google para saber os 4 cantos da sereia. Que eu sou muito assim, né? Deus começa a falar comigo, aí eu vou lá ver. E diz assim que o canto da sereia é um mito grego, que no conceito, é um conceito de sedução fatal e perigosa, que é comparado às tentações do pecado, às falsas doutrinas, ou vozes que desviam da fé, agindo como um canto sedutor que leva à ruína. Olha só, que leva à ruína, tira o foco, nos faz distrair, nos faz parar de crer naquilo que nós acreditávamos. Esse é o alvo do inimigo. Estou pregando sobre deixando as bagagens da incredulidade. E o que é incredulidade? É a falta de fé, é a falta de confiança, é a falta de descanso, é a falta de crer. Eu creio, não importa quanto tempo, não importa o que está acontecendo à minha volta, eu creio. Tanto que, depois que Pedro e João operou aquele milagre na vida daquele homem coxo, a palavra de Deus nos diz em Atos 4, versículo 1, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Além do sacerdote, tinha o capitão do templo, que era aquele que cuidava do templo, né? E os saduceus, que eram os religiosos. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Aqueles homens ficaram tão instigados de que eles estavam anunciando Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, porque Pedro estava lá e ele estava falando, né, sobre isso, sobre quem era Jesus Cristo. Capítulo 3 de Atos, versículo 14, ele diz assim: mas vós negaste. Pedro estava pregando realmente no templo, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Vocês trocaram o santo puro, sem pecado nenhum, por um homicida. Mataste o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, pela fé no nome de Jesus. Este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos, essa perfeita saúde. Eles estão dizendo, sabe que isso aconteceu? E por que aconteceu? Por causa de Jesus Cristo. Foi por causa dele que isso aconteceu. Aquele ao qual vocês matastes, aquele ao qual vocês trocaram por um homicida. É no nome dele que tem esse poder para salvar, para curar, para transformar a vida. Estava dizendo para todo o povo que estava reunido no templo. Mas sabe qual é o problema, irmãos?
Porque a gente fica tão ligado no automático que a gente não consegue mais sentir a sensibilidade do poder de Jesus Cristo. O poder que tem no nome de Jesus Cristo. O poder do nome que há em Jesus Cristo. Nós ficamos tanto ligados no automático que nós vivemos a nossa vida como mais um culto, simplesmente mais um culto, simplesmente mais uma adoração. Mas nós não conseguimos tocar o coração do Mestre de uma forma diferente. Não conseguimos chegar ao coração do Mestre de uma forma diferente. Entramos tão carregados, tão preocupados. E vou dizer para vocês, ontem foi um dia assim para mim. Eu terminei o dia falando para o pastor. Estou chateada, desestabilizada. Não foi isso que eu falei, amor? Desestabilizada. Porque ontem meu netinho convulsionou e foi para o hospital. E quando ele voltou, ele não estava bem. E eu, de ver ele faltando a respiração e faltando a respiração, eu até saí, fui na farmácia comprar soro para minha filha fazer inalação para ele. Mas eu falei, Senhor, não tem uma outra pessoa que não seja você que não possa fazer um milagre na vida dele. Eu estou preocupada, estou. Mas ele está nas tuas mãos. E eu não posso fazer nada. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer nada. E descansei o meu coração. Mas isso me entristece. E às vezes quer tomar a nossa fé. Aquilo que move a nossa fé. Aquilo que nos faz viver por fé. Que chegamos diante de Deus em fé. E não há outro nome que não seja o nome de Cristo Jesus. Mas por vezes vem esses saldos seus, vem esses homens de autoridade, sacerdote, sumo sacerdote, e coloca a mão sobre os nossos ombros e diz, você crê? Você acredita? Sabe de quem é esse papel? Do diabo, meus irmãos. Esse é o papel do diabo. Tirar a tua fé que move a tua vida da onde você pretende chegar com Deus e da forma que você pretende chegar com Deus. Esse é o papel do diabo. E quanto ao papel do diabo, a gente não dá ouvido a ele. Nós não damos ouvido a ele. Nós ficamos surdo ao papel do diabo. Neemias fez isso. Enquanto o povo pelejava contra Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e ameaçando a Neemias, levantando falso contra Neemias, ele se fez de surdo. E tem horas na vida da gente que a gente precisa se fazer de surdo. Mas manter a nossa fé em Deus, porque nós temos um Salvador. Se está angustiado, se está triste, se está difícil, eu tenho um Salvador. E a palavra de Deus não é mentirosa, porque é isso que eu digo para o Senhor. Senhor, a tua palavra não é mentirosa, e não é só mentirosa, ela também não volta atrás. E se ela diz que se eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo e Ele vai me escutar, o Senhor está te escutando sim, o Senhor vai se levantar em seu favor sim. Então no nome de Jesus, tira essa bagagem da incredulidade do seu coração, da sua alma que tenta te roubar todos os dias. Porque eu sei a quem eu estou servindo. Se eu clamar, se eu invocar, o Senhor vai me ouvir. Aquele homem não pediu para ser curado. Ele levantou a mão e pediu uma esmola. Talvez você tenha vivido de esmola, mas o Senhor quer que você viva de milagre. E sabe quem é que chama o milagre para dentro da nossa casa? Eu chamo o milagre para dentro da nossa casa. É você que chama o milagre para dentro da sua casa, para a sua vida. Não é esperar o outro fazer, eu vou fazer. Eu vou me colocar no lugar.
Pedro e João não ignoraram aquele homem pedindo esmola. Quantas vezes a gente passa por alguém que está pedindo esmola, a gente ignora? Quantas vezes a gente está no semáforo, a gente levanta o vidro e ignora? Eles não ignoraram aquele homem. E eu vim dizer aqui nessa noite, o Senhor não está ignorando a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, aquilo que está tentando tirar a paz do seu coração. Ele não está ignorando. Talvez algumas pessoas estejam ignorando, mas o Senhor não está ignorando, porque a palavra dele diz, e eu acredito, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Olha para a minha situação, Senhor. Olha para a minha vida. Haveria impossibilidade de um homem há 38 anos parado no mesmo lugar coxo? Para mim e para você, sim. Mas para Deus não. Não importa quanto tempo faz. Não importa qual é o tamanho da tua situação. Hoje você precisa deixar essa bagagem da incredulidade. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Porque é assim que eu vivo diante do Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. E eu não creio em Deus pelo que Ele pode fazer por mim, não, irmãos. Eu creio em Deus porque Ele é Deus. Não é o que Ele pode me dar ou o que Ele pode me proporcionar. Eu creio em Deus. Se o Senhor curar o Dominique, eu creio em Deus. E se Ele não curar, eu creio em Deus do mesmo jeito, da mesma forma. Da mesma forma, não vai mudar. O que Deus faz na minha vida não vai mudar o que eu sinto por Ele. Por isso que tem dia que eu acordo e eu falo, Pai, eu te amo. Muito obrigado por ser sua filha. Porque eu busco esse relacionamento com Ele. Porque quando eu preciso, nas minhas angústias, é Ele quem me salva. É Ele quem cuida de mim. É Ele que eu invoco. É Ele que alivia as minhas dores. É Ele que fala, filha, acalma o teu coração. Não faça o que está pensando em fazer. Deixa que eu dirijo a sua vida. Deixa que eu tomo o curso da sua história. Irmãs, eu nunca vi, meus irmãos, Deus perder uma guerra ou uma batalha. Ou um soldado voltar ferido e ele não curar. Eu nunca vi. Porque é Ele que cuida em todas as coisas sobre as nossas vidas. Tanto que aqueles homens quis levantar um falso contra os servos do Senhor. Tanto que versículo 13 eles diz assim, então eles, olha só, então eles, Atos 4:13, nos diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, e indoutos, que não tinham conhecimento, eram homens simples, pescadores, pastor Jackson, que não foi a uma faculdade, que não buscaram conhecimento. Então eles estavam informados com quem eles estavam lidando. Eles eram homens cheios de letra, cheios de conhecimento. E sabe qual é o problema hoje da humanidade, irmãos? É ser humanista demais. É isso. Quantas pessoas estão na casa do Senhor humanista? É o que eu vejo. Não, mas as coisas acontecem desse jeito. Não, como funciona desse jeito. Ei, Desliga isso aí, vai. Desliga isso aí. As coisas nem sempre é do teu jeito, nem sempre é da forma que o mundo dita. E você está ali acreditando. Há alguém muito maior e muito mais superior, que está acima de todas as coisas, e Ele é o Salvador. Ele é o Salvador, não tem outro nome dado. Ele é o Salvador, Ele é o Salvador. Não tem outro nome, não tem outro onde a gente pode encontrar salvação. Não é o mundo que dita regras, não são os filósofos que ditam as regras, não são os estudiosos que ditam a regra, é o Senhor quem dita a regra. É Ele quem dita a regra, é Ele quem faz as regras. E aqueles homens, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de quem eram homens sem letras, indoutos, sem conhecimento, se maravilharam. Sabe o que eles fizeram? Tira o chapéu. Que autoridade e poder que esses homens têm?
que a gente que é conhecedor das Escrituras não tem essa ousadia, nem essa autoridade, nem esse poder. Reconhecer, irmãos, reconhecer, Edilma. Reconhecer. O inferno precisa reconhecer quem você é em Deus. Ele precisa reconhecer quem você é em Deus. Por que a gente perde terreno, irmão? Porque a gente não toma posse da autoridade que já nos foi dada. Não é que vai ser dada, já nos foi dada. Aqueles homens estavam reconhecendo. E se maravilhavam. E tinha conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ter o poder de Deus, andar com alguém que tem o poder de Deus, isso contagia, irmãos. Por isso que eu quero andar mesmo. Eu quero andar, sabe? Às vezes o povo chega lá em casa, está ouvindo o quê? Pregação do reteté, pregação do fogo. É isso mesmo. Nada contra, irmãos. É saber reconhecer. Contagia. Aqueles homens estavam maravilhados dois homens tão simples, mas cheios de autoridade e poder, e dizendo sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele vive. Deixa eu te dizer uma coisa, Cristo vive está, Ele está vivo, Ele está vivo. O Cristo ressurreto, que traz a remissão dos nossos pecados, das nossas culpas, que transforma as nossas vidas. O Cristo ressurreto. E eles estavam falando desse Cristo ressurreto. Mas, versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. O homem estava ali, testificando. Não foi no nome de Pedro e nem foi no nome de João. Foi no nome de Jesus. Não foi no nome de um nem no nome de outro, foi no nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui dormir cedo hoje. Que eu tirei essa semana para mim descansar. Porque mexer com o mundo espiritual, irmãos, não é fácil. Eu estava à frente do seminário. Eu estava desgastada. Corpo cansado. E eu coloquei o meu celular para despertar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu coloquei meu celular para despertar para mim orar. Orar para mim é alimento. Isso, eu preciso disso, orar. E eu coloquei 3 horas da manhã para orar. Mas de repente, não sei se foi sonho, não sei se foi visão. Eu só sei que uma mulher do cabelo bem grande, branca, chegou assim para mim, mostrou a minha família, e ela disse assim: o espírito da morte está rondando a sua família. Eu falei: ah, é? Pulei da cama, dobrei meu joelho e fui orar. Daqui a pouco, meu telefone começou a tocar, porque era 3 horas da manhã. Eu fui orar antes das 3 horas da manhã. Sabe o que é isso, irmãos? É intimidade com Deus. Eu dobrei o meu joelho e eu fui orar. O Dominique já havia passado mal. Quando eu acordei hoje, eu soube que a Júlia não estava bem. Eu virei na madrugada e eu disse: na minha casa não, diabo. Na minha família não. Espírito de morte, sai do meio da minha família agora. Eu te ordeno, você não tem poder sobre a minha casa e a minha família. Tu vai sair da minha família agora. Eu nem sabia que a Júlia não estava bem nem nada. Sabe o que é isso? A autoridade que vem do céu para revelar a gente o que está no mundo espiritual acontecendo. E eu orei. Voltei para dormir. Nem fui para outro quarto. Não sei se tu viu eu orar, amor. Eu orei no cantinho. Porque geralmente eu vou lá para o outro quarto, que eu gosto de acender a luz, eu gosto de cantar antes de orar. E eu fico lá, com Deus. E eu pulei da cama, desci, falei: nem vou para outro quarto, vai ser aqui mesmo, Jesus. Desci ali, comecei a orar. E comecei a clamar ao Senhor. Aí a Bíblia está dizendo: mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário.
Não foi no nome deles, não estão dizendo blasfêmia. O homem está dizendo que foi no nome de Jesus. Eles queriam condenar. Às vezes, os nossos procedimentos, as pessoas querem condenar. Nós somos interpretados maus. Mas o problema é que nós, não é problema, a solução. Andamos na frente do problema, nós nos posicionamos antes do que os problemas venham a acontecer. E se o inimigo tenta ou intenta, o Senhor intervém. Filha, há um espírito de morte rondando a tua casa. Desce. Se ele quisesse, ele poderia ter paralisado tudo isso. Mas eu desci e eu me posicionei. Eu fui e tomei posse. Porque tem coisas, tem armas que nós temos que usar. A oração e jejum somos nós que temos que usar. São armas nossas, poderosas em Deus, para desfazer toda a obra de Satanás. O jejum e a oração desfaz toda a obra de Satanás. Ele desfaz todo laço, todo embaraço. Ele desfaz. Josafá, o que Josafá fez? Entrou para o templo, colocou todo mundo de jejum e foi orar. Quantas vezes o Senhor mandou que o povo de Israel jejuasse e santificasse para entrar em Jericó? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Por que eu não estou tendo sucesso? Por que eu oro e as coisas não acontecem? Não dá, não vai. Às vezes nós precisamos de um pouco mais. Versículo 15, todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si. Mandou os dois saírem e eles começaram a resolver o que se ia fazer de Pedro e João. Que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Nem eles tinham como não reconhecer aquilo. E agora? Vão ficar famosos. Agora eles vão fazer um estardalhaço. Por que isso, irmãos? Quanto mais Deus opera milagre na nossa vida, mais a gente quer contar para o povo. Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, Deus tem feito sinais e maravilhas. E a gente quer contagiar e a gente vai ganhando as pessoas. Se o Deus da Gabi está fazendo isso, por que eu vou ficar perdendo tempo? Eu vou procurar o Deus dela. E eles estavam com medo. Aí disseram, mas para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Então vamos intimidá-los? Será que é isso que o inimigo tem feito com você? Está te intimidando? E você está se sentindo intimidado? Tem tantas formas do inimigo nos intimidar. Você sabia disso? Quando a gente quer mais agradar o marido do que a Deus. Quando a gente quer mais agradar a esposa do que a Deus. Quando a gente quer mais agradar os filhos do que a Deus. Quando a gente quer mais agradar alguém do que a Deus. É uma maneira de intimidar. Tem tanta intimidação que ele faz, e a gente cai na cilada dele. Lembra do canto da sereia? O canto da sereia. Que nos leva à ruína. Porque tem tanta gente querendo salvar casamento de forma errônea. Tanta gente querendo salvar casamento de forma errônea. Quer salvar casamento? Leia o livro de Oséias. Você vai saber como é que salva um casamento. Ali fala sobre um casamento. Leia o livro de Oséias. Você vai ficar mais crente do que nunca. É o casamento entre Cristo e a noiva. Se você ler o livro de Oséias. E nos diz assim a palavra de Deus. Chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. A partir de agora, vocês estão proibidos de ensinar e falar no nome de Jesus. Versículo 19. Responderam, porém, Pedro e João, julgai-vos se é justo. Vocês não são inteligentes?
A gente tem que usar a inteligência da pessoa contra ela mesma, sabia? Ou a favor. Você não é inteligente? Eles eram homens inteligentes. Responderam, porém, Pedro e João: julgai-vos, se é justo diante de Deus obedecer ante a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles disseram: sinto muito, não sei o que vai acontecer com a gente, mas não vamos deixar de falar. Não é justo o que vocês estão querendo de nós. Era um homem tão cheio de fé, que eles não se dobraram diante de uma autoridade. Entre o que vocês falam e nos ameaçam e nos intimidam, nós vamos continuar usando o nome de Jesus para a salvação de pecado e de vidas. Não importa o que vocês falam, nós vamos continuar fazendo. Não importa o que eu passe, nós vamos continuar fazendo. Não importa o que eu suporte, nós vamos continuar fazendo. Não importa se vai doer, nós vamos continuar fazendo. Mas, versículo 21, mas eles ainda os ameaçaram mais. Olha, aumentaram a ameaça. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Ameaçaram mais. E sabe como é que o inimigo muitas vezes nos ameaça? Quando ele toca na nossa casa, quando ele toca em alguém da nossa família. Eu vou calar a boca dele, eu vou calar a boca dela. E vem com intimidação. Ah, essa é a forma de tu me intimidar? Peraí. Pois agora eu vou clamar mais alto ainda. Pois agora eu vou invocar o nome do Senhor. Salmos 91 está dizendo: invocar-me-eis, e eu te responderei. Eles me invocarão e eu lhes responderei. Ah, então eu vou invocar. Olha aí, Senhor, eu estou trabalhando no teu nome, é no teu nome que eu estou fazendo isso, é no teu nome que eu estou me levantando, é no teu nome. Olha aí, Senhor, o que eu estou passando. O Senhor vai responder. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Olha só. O povo estava alegre, porque fazia muito tempo que aquele homem estava naquele estado. A alegria do teu coração vai ser tanta. Escute o que eu estou falando, estou profetizando para você. A alegria do teu coração vai ser tanta, mas tanta, 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 tanta. Tanta. Que alegria o Senhor vai encher o teu coração, a tua alma. Continue mantendo a tua fé. Não se distraia com o canto da sereia que leva à ruína. Que tu vai cantar o hino da vitória na presença do Senhor. E eu gosto mais ainda, que olha o que acontece. 23, solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Eles chegaram no povo dele, Pedro e João. Ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Eles foram fazer o quê? Orar. Ouviram tudo aquilo, eles foram levantar uma oração. Senhor, olha a oração que eles fizeram. Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Por isso, irmãos, que algumas vezes eu levanto a minha voz dizendo: Senhor, tu és soberano, dono do céu, da terra e mar. Nós precisamos reconhecer Deus como dono de todas as coisas. Olha, a Bíblia me ensina como orar. Isso aqui é uma oração. Ele está conhecendo Deus como todo-poderoso. É o dono de todas as coisas e tem poder e controle de todas as coisas. Eu não estou dizendo de umas ou algumas, eu estou dizendo de todas as coisas.
Aqui, ó, a Bíblia está dizendo: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Resumindo, eles estão dizendo: Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és onipotente, não tem nenhum igual a Você, Senhor. Você entende por que muitas vezes a gente não recebe as nossas vitórias? Porque a gente não reconhece que Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Precisamos reconhecer, e de vez em quando eu oro assim: Deus soberano, poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que existe. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam a gente, e os povos pensam coisas vãs. Levante-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus. Eles estão falando que, olha, Senhor, eles estão se levantando contra o teu filho, porque foi por causa do milagre feito em nome de Jesus que eles estavam se levantando contra. Eles estavam dizendo que nem era contra eles, era contra o nome daqueles que eles estavam fazendo o que estavam fazendo, usando o nome de Jesus. Que tu ungiste. E se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó, o que eu gosto mais ainda, irmãos, preste atenção nisso. Por isso que a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser estudada, é para ser esmiuçada, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco. Não é ler. Ai, hoje eu fiz meu devocional. Leu e esqueceu. Estudou é outra coisa. Eu estudei. Eu entendi o que Deus falou comigo. E nos diz assim: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que os livrem da boca do leão, que os livrem dos guardas, que nos esconde. Olha a oração que eles estão fazendo. É assim? Não. Nós estamos com medo, Senhor. Não. Olha a oração que eles falam. E concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Sabe o que eles estão falando? Bota mais fogo nessa lenha, Senhor. Bota mais fogo nessa lenha. Bota mais autoridade nessa lenha. Nos concede, Senhor, ousadia no teu nome, Jesus. Enquanto estende a tua mão para curar, nós vamos continuar dizendo: Ele cura, Ele salva, Ele transforma. Ele traz vida onde não tem. Ele quebra laço. Ele quebra ferrolho de ferro. Ele tira o encarcerado da prisão. Ele quebra cadeias. Ele tira o escravo da escravidão. Nós vamos continuar dizendo isso no teu nome, Jesus. Nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê autoridade para isso, Senhor. E para que se façam sinais prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Cadê a incredulidade aqui? Eles poderiam simplesmente: Senhor, tu viu? Fomos ameaçados. Senhor, estamos sem força. Não vou contar não, mas eu vou contar. Esses dias eu fiquei quase 1 hora com uma irmã. Ela revoltada, e eu fazendo almoço. E ela: que? Peraí. E toma a Bíblia, e toma isso, e toma aquilo. Oxi, tá doida? Tá pensando o quê? Tá variando as ideias? Tá murmurando, minha irmã. Para com isso. Essa é a pastora Magali, irmão. Eu sou desse jeito. Fazendo, irmã, vou te atender, mas estou fazendo comida. E ali conversando. Teve uma hora que eu sentei no sofá e... Não, agora tem que ser mais de perto. E ali, só no áudio. E pá. Confronto. Sabe o que aconteceu?
por dias após, aconteceu um milagre na vida dela. Opa! Aqui, ó, servos do Senhor foram intimidados. Não foi lá... Não, dá ousadia, dá coragem, dá autoridade, dá poder, porque nós vamos curar no teu nome, nós vamos falar no teu nome, nós vamos pregar o teu nome. E diz, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu estou falando dos discípulos, tá, irmãos? Que morreram crucificados, degolados, tá? E a gente está falando, Senhor, eu quero uma mansão, eu quero uma casa na praia, eu quero isso, eu quero aquilo. E o ide? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E o evangelismo na praia? Estou falando dos discípulos do Senhor. Quer viver milagres, prodígios e maravilha? Eu não estou dizendo que Deus não pode dar. Ele pode todas as coisas, que eu disse que Ele é soberano. Se Ele quiser fazer na minha vida, é lucro. Certa feita, o meu filho conversando comigo, mãe, você não sonha em ter um iate? Eu, para ficar pagando aluguel, para ele ficar lá parado, para me usar uma vez na vida, outra na moto? Penso não. O dia que Jesus achar que eu devo passear de iate, Ele vai providenciar. Tem muita gente passando fome e o dinheiro do iate vai socorrer essas vidas. É reino, irmãos. É reino. Se Ele quiser me transformar numa rainha, Ele pode todas as coisas. Se Ele quiser me colocar num palácio, Ele pode todas as coisas. Mas não é por isso que eu sirvo a Ele. Não é por isso que eu sirvo a Ele. Eu sirvo a Ele porque Ele me amou primeiro. Ele padeceu primeiro por amor aos meus pecados, que não são poucos, que não foram poucos, que foram muitos, que me perdoou muito, que todo dia tem muita paciência comigo, muito amor para comigo, com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, que me coloca de pé todos os dias. Como não falar desse Deus? Fique de pé, meus irmãos. Eu já sou muito feliz, irmãos, do que Deus já fez na minha vida até aqui. Muito satisfeita. Muito. Só de saber da onde que Ele me tirou, da família que eu vim, e que me estabilizou, me deu razão para viver. Ele é a minha razão de viver. Jesus é a minha razão de viver. E eu canto essa música para Ele. Minha razão de viver, Ele é a minha razão de viver. Do meu respirar, dos meus dias, Ele é na minha vida. Tudo o que o Senhor tem para mim e para você, menos a incredulidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Menos a blasfêmia, em nome de Jesus. Menos a murmuração, em nome de Jesus. Ele vai fazer. Só que você precisa clamar por Ele. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha para essa situação. Senhor, eu não vou morrer desse jeito, nem dessa maneira. Não vou ficar humilhada. Porque o Senhor é o meu Deus. E ainda que nós sejamos humilhados, como aqueles servos do Senhor foram acusados, não importa. Nós vamos passar por cima disso, né, Cida? Não vamos ficar lambendo ferida. Ai, quanto tempo, Senhor. Ai, quanta coisa. Para, já foi, já passou. O Senhor resolve os nossos problemas. Amanhã já é outro dia.
Eu tenho pelo qual clamar e obter a vitória. Eu quero profetizar sobre a sua vida, cura. Um novo tempo. Que todas as cadeias caiam da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo posicionamento em Deus. Um novo alinhamento da sua vida com Deus. Uma nova decisão, um novo ciclo se começa na sua vida. Nada é difícil demais que Deus não possa resolver. Nada que Deus não possa fazer, que Deus não possa salvar, que Deus não possa guardar, que Deus não possa transformar. Nada é impossível para Deus. Nada. E tudo nós precisamos declarar no nome de Jesus. Senhor, eu quero ter uma família feliz. Eu quero viver em paz. Eu quero, Senhor Deus, a Tua presença sobre a minha vida. O Senhor pode todas as coisas. Senhor, coloca tudo no seu devido lugar. Invocar-me-eis. Quando invocamos o nome do Senhor, o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação, aquele que pode nos salvar. Eu não sei do que você precisa ser salvo, mas nessa noite, o Salvador entra na tua vida, te pega pela tua mão, estende sobre a tua vida e te dá vitória. Nem tudo está perdido. Há muita coisa para acontecer. Eu profetizo sobre a sua vida. Meu irmão, você já foi escárnio de algumas pessoas. Algumas pessoas já tentaram te entristecer. Você já até pensou em parar. Só que o Senhor, alguns dias vem dizendo para mim que você precisa tomar uma decisão. Seu coração está aflito porque você precisa tomar uma decisão. A sua alma está amargurada porque você precisa tomar uma decisão. Tome a decisão certa. A decisão que você quer tomar, não porque estão te intimidando. O Senhor me disse que Ele vai te colocar em lugares altos. Muitos que zombaram da tua cara vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas tome a decisão certa. Tome a decisão certa. Tome a decisão por Ele. Porque Deus não envergonha ninguém. Desculpa, meu irmão. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Porque você sabe que Deus falou com você. Sabe muitas vezes quando a libertação acontece, irmãos? Não precisa de ninguém colocar a mão na nossa cabeça para a gente cair estribuchado ou qualquer coisa assim. Você sabe se tem coisa boa ou ruim na sua vida, você sabe. Mas sabe quando a libertação acontece? Quando eu mudo a rota da minha vida. Daquilo que eu sei que eu faço que é errado, eu deixo de fazer. Eu deixo de dar lugar para o diabo, para mim deixar Deus entrar na minha vida. Isso se chama autolibertação. Nós somos libertos. Eu não vou praticar mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou andar correto diante de Deus. Isso se chama autolibertação. Então você pode se libertar sim do seu pecado, da sua dor. É só querer. Eu não quero mais essa vida. A partir de hoje, eu tomo uma nova rota. Você viu o que aconteceu na vida de Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive e ele fugiu. Mas depois ele resolveu obedecer. O curso da vida dele mudou. Deus quer mudar o curso da sua vida. Ele quer. E Ele tem prazer nisso. Amém?
Cante esse hino, irmãos. Cante com toda a tua força. Abra a sua voz e cante. Olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, Pois eu preciso. pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, o teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, Pois eu preciso. pois eu preciso do seu olhar. Declare: eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. preciso do teu olhar. Olha pra mim, Pois eu preciso. Senhor, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o teu povo que chama pelo teu nome, a tua igreja prostrada diante dos teus pés. Senhor, em nome de Jesus, nesse nome que há poder para salvar, para resgatar, para transformar, para mudar histórias, situações, ciclos da nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, vai despedaçando agora todo o terreno do inimigo, toda a intimidação de Satanás contra essas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, todo laço, todo embaraço, Senhor. Meu Deus, toda chacota de Satanás que tem cirandado, Senhor, no meio do teu povo. Agora, no nome de Jesus, Senhor, a autoridade do nome de Jesus vai desfazendo todo o conselho das trevas agora. Aonde quer que tenha um conselho das trevas, meu Pai, vai colocando por terra, vai, Senhor, desbaratando todo o terreno do inferno agora, todo o levante de Satanás para a destruição das vidas, das famílias, Pai, em nome de Jesus. Tu estás no governo de todas as coisas. É sobre o teu nome que nós andamos, é sobre o teu nome que nós se prostramos, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, seja desfeito todo o conselho do ímpio, meu Pai.
todas as trevas do mal, Senhor, toda contenda, toda dissensão, Senhor, em nome de Jesus. Vai agora abrindo cadeias agora e vai arrancando, Senhor, essas pessoas de prisões, meu Pai, corações aprisionados, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, cativeiros sejam abertos agora, no nome de Jesus. Abram as portas, Senhor, para que o teu povo seja livre, livre da corrupção, livre da dor, Senhor, livre da angústia. Meu Deus, no nome de Jesus, vai desatando agora, meu Pai, toda ação do inferno na mente, que trabalha na mente, Senhor, trazendo incredulidade, falta de fé, Senhor, para viver o teu melhor nessa terra, porque o que o Senhor tem é o melhor para o teu povo. Aqueles homens, Senhor, estavam cheios de coragem e ousadia. Então derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Move este lugar, Senhor, sobre o teu Espírito. Move os corações sobre o teu Espírito. Tira toda a pedra, Senhor, e dê um coração de carne, um coração que o Senhor possa tocar. Tira as escamas dos olhos. Abrem, Senhor, a audição nesse momento. Pai, em nome de Jesus, sobre esta terra e sobre a região celestial nós oramos. Levanta o teu povo pelos teus braços fortes, Senhor. Resolve, Senhor, aquilo que nós não conseguimos resolver. Vai à frente do teu povo com o teu exército de anjos, Senhor, e desbarata, Senhor, todo o conselho do inferno sobre a tua igreja, sobre o teu povo que chama pelo teu nome. Traz cura, traz cura, traz cura, traz cura, traz cura. Toca, Senhor, vai tocando agora, Senhor, sobre o corpo físico. Aonde quer que tenha, Senhor, uma enfermidade, uma doença, cura nesse momento, meu Pai. Cura a alma, cura o espírito, tira o medo, Senhor. Em nome de Jesus nós profetizamos vida sobre a tua igreja, vida sobre o vale de ossos secos. Nós profetizamos, Senhor Deus de poder e da glória, a tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, a libertação dos cativos, Senhor. Meu Deus, aqueles que vieram entregar as suas vidas a Ti, Senhor, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Dá vida, Senhor, a esta pessoa. Com Tua mão segura bem forte nas mãos dessa pessoa, meu Pai. Senhor, toma o controle da Tua vida. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Salvador e cremos na nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E só com amor alguém poderia fazer isso. Toma a tua igreja nas tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos?